para que possamos compartilhar, caminharmos juntos nessa passagem que eu acho tão tremenda, que está lá em Marcos 5. Mas antes eu queria orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por cada Senhor Deus, que nos assiste nessa noite. Nós declaramos a vida que flui do Teu Evangelho. Não há abundância maior em nenhum outro lugar. Deus, eu ouso dizer que não há vida em outro lugar fora de Ti. Existe uma sobrevivência, existe, Senhor, qualquer outra coisa que eu não consigo denominar, mas vida só em Cristo Jesus. E que essa vida, Senhor Deus, esteja agora de uma forma abundante, Senhor Deus, entrando nos lares, entrando nas salas, nos quartos. E, Senhor, a Tua palavra não tem fronteiras para ela. Eu creio nisso, nós cremos nisso, nós vivemos isso, nós entendemos isso. Não existem fronteiras para a Tua palavra. Senhor, eu creio que o Senhor está entrando nestes lugares com a Tua cura, Senhor, física. Nós declaramos cura física, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos cura da alma, cura emocional. O Senhor é o Deus que existe tudo isso em abundância, e nós declaramos, Senhor Deus, venha em nome de Jesus fazer, Deus, aquilo que a Tua palavra diz que ela faz, e nós cremos nisso. A Tua palavra, ela não volta vazia. Ela diz, Senhor Deus, a Tua palavra diz que ela vai, faz o que te apraz, Senhor Deus, e volta para o Senhor, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pudesse abrir a Tua palavra, a Bíblia, a Sagrada Escritura, esse presente de Deus para as nossas vidas, lá em Marcos. Eu gosto muito de Marcos, porque o Marcos, ele era um dos menos prováveis, e eu ouso dizer, Jesus, ele vai atrás de todos, ele não faz acepção de pessoas, mas eu ouso dizer que ele faz acepção de atitudes. Nós temos atitudes que são respostas a esse amor, a essa graça, a esse convite dos céus para as nossas vidas. E o Senhor, ele faz um convite a todos, e dependendo da sua atitude, é a forma como você vai ser inundado com esse evangelho poderoso. Então aqui nós temos Marcos, um jovenzinho que começou a andar com o apóstolo Pedro, andou com o apóstolo Paulo, andou com Barnabé, e nós temos hoje esse presente para as nossas vidas, que é o evangelho de Marcos. Eu queria ler com você uma passagem poderosa que está lá no capítulo 5, que fala assim: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Ou seja, Jesus estava provavelmente ali na região da Galileia, e ele atravessou com os seus discípulos para a região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, então era uma região provavelmente do tamanho de Israel, que nós entendemos que Israel era Judéia e Galileia. Então era uma região, e provavelmente Gadara era uma região onde habitavam pessoas ricas, abastadas naquele tempo. E diz que Jesus, ele se moveu de um local para outro para poder ter um encontro com um personagem aqui que nós conhecemos como o endemoniado gadareno. E já na largada nós vemos assim um pouquinho, no capítulo 4, aqui no finalzinho, nós vemos que Jesus já enfrentou, para chegar neste lugar, uma tempestade. Uma tempestade. Eu entendo, que Jesus queria ensinar os seus discípulos, mas ele também enfrentou ali uma oposição, porque a Bíblia diz que ele repreendeu os ventos. Se você for lá para os primeiros livros da Bíblia, ali Êxodo, você vai ver ali o finalzinho de Gênesis, para o começo de Êxodo, ali você vai ver que os magos no Egito, quando confrontaram com Moisés no palácio, no palácio do faraó, eles acompanharam Moisés em alguns sinais, usando magia. Então eu creio ali que essa tempestade não era de Deus, porque essa tempestade Jesus repreendeu, e ele fez tudo isso por causa de uma pessoa, que nós entendemos, uma pessoa no livro de Mateus 8 fala que eram 2 endemoniados gadarenos. Eu entendo que eram 2, mas um chamou a atenção de Jesus por causa disso mesmo, por causa dessa atitude. Nós falamos aqui que Jesus
Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu sempre digo assim, que se Deus tem filhos prediletos, nós estamos na fila, mas Ele faz acepção de atitudes. Então tenhamos uma atitude de respostas contundentes a tudo aquilo que o Senhor nos apresenta. E nós vemos aqui, Ele atravessou, chegou a essa região e diz que logo ao encontro de Jesus, quando Jesus saiu do barco, diz ali, né, que havia um homem que saiu dos sepulcros, diz ali que o qual tinha sua morada, né, nesse cemitério, nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Tal era a situação de tristeza deplorável deste homem, né, que causava medo. Não sei se você já conheceu alguma pessoa que te causou medo. Alguns já falaram, aquela pessoa tal é uma pessoa perturbada. Este é o alvo do Evangelho. O Senhor, Ele veio libertar os cativos, o Senhor veio quebrar as amarras do diabo, veio derrotar o inferno, e Ele te chama e Ele me chama para sermos sinal da glória do Senhor aonde quer que nós andemos. Então lá estava este homem, que eu creio que ele se tornou essa pessoa por causa de escolhas. Exatamente, escolhas que o levaram cada vez mais longe de Deus. E diz ali que nem com cadeias podiam prender este homem. Porque diz ali no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, ou seja, os habitantes, eu creio, se reuniam e eles prendiam esse homem que era um perigo social, um homem que era um perigo social. E continuando o versículo 4 fala, mas as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E o interessante é assim, olha, tal era a perturbação deste homem, que diz assim, ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. A Bíblia diz assim, que ele clamava. Talvez ele não se conformava com a situação ao qual ele estava vivendo, mas ele não tinha como sair dessa situação, e Jesus sabia, ele precisava intervir, ele precisava entrar na vida deste homem. Quantas pessoas hoje estão clamando, eles não sabem a quem eles clamam. E que o Senhor coloque em meu coração e em teu coração este senso de urgência, de andarmos por todos os lugares, por todas as regiões, transbordando, exalando esse cheiro do Evangelho, aonde quer que cheguemos. Já na largada, essas pessoas que clamam, essas pessoas que estão desesperadas, elas possam vir em direção a você, como foi o que aconteceu aqui. E diz assim que ele clamava pelos montes e pelos sepulcros, e ele feria-se com pedras. Nós estávamos este final de semana, a semana passada inteira, nós estávamos na igreja do Carito Paz, ali na igreja da cidade, eu esqueci o nome da cidade, Ribeirão Preto. Bem em frente a uma BR que dava naquela cidade de Aparecida, e nós pudemos ver multidões, nós pudemos ver muitas pessoas que andavam quilômetros para chegar a este lugar, a este santuário, ao qual eles vivem uma vida de engano, mas eles entendem que por pagar um preço, o preço, né, desse sacrifício de andar quilômetros e ir em direção a esse santuário, eles vão encontrar Deus. Mas não é pelo teu esforço, não é pelo esforço deles, não é pelo meu esforço, não é pelo meu mérito, não é pelo teu mérito, mas é pelo mérito de Jesus Cristo, que diz a palavra, Ele andou e Ele curou os doentes, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, Ele levou sobre si as nossas dores. E hoje nós precisamos entender, nós vivemos uma continuidade daquilo que Jesus começou. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e este sal da terra precisa ter essa qualidade de salgar,
Pois a Bíblia fala que se não salga, se não tem essa qualidade, não serve para nada. Então existem essas pessoas que estão clamando pela verdade, e você e eu, nós temos a verdade e é Jesus Cristo, e diz assim, que ele andava sempre de dia e de noite clamando, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo? Nós entendemos aqui que eram os demônios que se apoderaram da vida dele, que correram e foram dizer para Jesus, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus tinha o poder, essa graça que nos está disponível, porque a Bíblia diz lá em Lucas 4, que ele foi ungido, o Espírito de Deus o ungiu para curar, para sarar, para libertar. E a mesma unção que estava sobre Jesus, ela está sobre aqueles que se rendem a Jesus. E a Bíblia diz que o próprio demônio que estava nesse homem correu e ele se ajoelhou. Eu creio que foi um misto do clamor do coração deste homem, mas também um reconhecimento de quem Jesus era. Até o inferno reconhece quem Jesus é. Eu gosto muito daquela passagem de Atos dos Apóstolos, que diz que os filhos de Cefas, se não me engano, eles foram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo conhecia e expulsava. Ok, eles estavam expulsando demônio no nome certo, usando um apóstolo que fazia a coisa certa, mas eles não tinham vida com Deus. E diz ali que eles apanharam, diz ali que eles saíram envergonhados, porque eles não tinham vida com Deus. Então hoje o Senhor te chama para que você viva uma vida de testemunho, mas primeiro você e eu precisamos ter vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus, amém, queridos? Vida com Deus, isso é o que te alimenta. Vida com o Senhor gera vida em você. E diz ali que Jesus já tinha dado ordem. Então, Jesus perguntou, qual o teu nome? Para que nós pudéssemos entender, para que pudesse ser registrado aqui, qual era a situação real daquele homem, que quando ele fala assim, Legião é o meu nome, no versículo 9, diz assim, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião era um aglomero de soldados que a totalidade dava 6.000 soldados romanos. Ou seja, naquele homem havia pelo menos 6.000 demônios. Por isso ele estava naquela situação deplorável, aquela situação que ele mesmo se colocou, mas Jesus foi atrás dele, e Jesus o libertou. Eu sempre falo, quando eu leio essa passagem, eu vejo assim, olha o potencial espiritual que existe no ser humano. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Quando você se entrega a Jesus, você se transforma num templo, e este templo habita o próprio Deus em você, porque veja o potencial, aquilo que em um homem havia 6.000 demônios, e diz que estes demônios eles rogaram a Jesus, para que Jesus não os mandasse para o abismo, ou seja, para que eles pudessem encontrar um lugar para permanecer ainda nessa dimensão. Então eles foram para os porcos, e diz que mais de 2.000 porcos não resistiram o que aquele homem estava resistindo. Uma situação deplorável, mas Jesus foi atrás dele, Jesus libertou aquele homem, Jesus restaurou aquele homem para um propósito específico. Eu quero te dizer, você que está em casa, Jesus, ele quer te restaurar. E ele me restaurou, assim como ele me restaurou para um propósito específico, ele te restaura para um propósito específico, e esse propósito é glória a Deus. É onde nós andarmos, as pessoas nos ver, e elas
venham a falar: uau, ali está a glória de Deus, ali está um homem que foi transformado, ali está uma mulher que foi transformada. E onde eu quero chegar com essa capacidade espiritual do ser humano, é uma capacidade poderosa, que quanto mais nós buscamos de Deus, mais Ele nos dá. É uma bênção, é uma unção sem limites. Por isso que nós vemos pessoas tão transbordantes da pessoa do Espírito Santo, porque eles entendem: Senhor, eu quero mais, porque existe uma realidade espiritual em mim, que, ó Senhor, eu suporto, e o Senhor vai te dando, conforme você vai pedindo, o Senhor vai te dando, conforme você vai clamando, o Senhor vai te dando, conforme você vai vivendo, as pessoas vão sendo contagiadas com esse Evangelho. Então você vive o poder do testemunho que abre portas para o Evangelho. Por que eu quero dizer isso? Que diz ali, que Jesus então permitiu que estes espíritos fossem para os porcos, e depois que esses espíritos foram para os porcos, e então nós vemos aqui, no versículo 13, e logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, que se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, eles fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro da mulher samaritana, que quando Jesus teve um encontro com ela, ela saiu, e ela anunciou na cidade, e todos foram ver quem era este homem, Jesus Cristo. E aqui também aconteceu, só que aconteceu o efeito contrário. Diz ali, na passagem da mulher samaritana, que todos convidaram a Jesus para que ficasse na cidade, e Jesus falou das grandezas do céu, falou da realidade celestial, e eles ficaram assim extasiados com Jesus. Mas aqui foi o efeito contrário, e diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, 6.000 demônios. Olha aqui, que lindo isso. Jesus o restaurou fisicamente, porque diz ali que ele se cortava, ele se machucava. Jesus o restaurou socialmente. Agora ele já era um homem que vivia numa sanidade, ele já entendia, ele já queria novamente ter a sua vida restaurada, e queria viver este propósito, pois ele mesmo se oferece para ser um dos discípulos de Jesus. E nós vemos aqui as emoções deste homem curadas, porque um homem que tem 6.000 demônios, ele tem problema em todas as áreas, e nós vemos este homem, alguém que foi restaurado integralmente, e diz ali que agora não mais um lunático, não mais alguém que oferecia um problema para a sociedade, mas ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele diz que eles temeram. Interessante que eles temiam este homem que era um lunático. Agora eles temeram o quê? Eles temeram a glória, o acontecimento, o milagre, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não pode fazer com que você tenha medo, mas tem que chamar a atenção, porque você é um templo do Espírito Santo, e a capacidade espiritual que há em você é uma capacidade poderosa que só Deus pode preencher. E diz que eles temeram, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Aqui vem a preocupação financeira, perdemos os porcos. A gente entende que, pelo menos do lado de Israel, do Antigo Testamento, você não podia ter porcos. Então eu entendo ali que quando Jesus te chama para uma caminhada, você tem que abrir mão de algumas coisas, coisas que muitas vezes sustentam a tua vida. Talvez eles não queriam abrir mão dos seus porcos. Talvez eles viram: este homem vai nos cobrar um preço muito alto para que nós venhamos a servi-lo, então nós não queremos. E Jesus, ele realmente, a Bíblia diz que o caminhar com Jesus custa tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos,
Tudo precisa ser entregue na mão de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós vivemos uma vida de testemunho poderosa. E essa vida de testemunho poderosa abre portas para que mais venham. Porque eles vêm, é uma possibilidade, é uma vida feliz, é uma entrega, é um propósito celestial, é algo sobrenatural. E eu quero isso. Quando as pessoas veem isso, quando as pessoas veem você vivendo isso, elas vão desejar viver isso também. Então diz ali: e começaram a rogar-lhe que saíssem da sua cidade. A galera chega, aconteceu um milagre, aconteceu uma libertação, algo poderoso aconteceu na cidade. Mas ele chega e fala: Jesus, é muito caro te servir. Então, por favor, nós te convidamos a sair, ao contrário daquilo que os samaritanos fizeram. Jesus, venha para a nossa cidade, venha nos falar das realidades celestiais. Não, eles eles rogaram. No versículo 17 fala: rogaram para que Jesus saísse dos seus termos. O interessante é que Jesus entrou no barco e, ao contrário do que os outros rogavam para que Jesus saísse da cidade, aquele que tinha sido liberto, ele rogava para que ele pudesse seguir a Jesus. Jesus, eu quero fazer parte dos seus, eu quero andar contigo. Este encontro tão curto que eu tive com o Senhor, olha, um encontro tão pequeno que eu tive com o Senhor, mudou a realidade da minha vida. Eu quero mais. Esse tem que ser o nosso clamor. Eu quero mais. Um encontro tão assertivo com Jesus já mudou a realidade da vida dele. Ele ficou imaginando: e se eu seguir este homem, como não será? É fome. A medida da tua fome é a medida da habitação do Espírito Santo na tua vida. A medida da tua sede é a medida da tua busca. Por isso eu digo: o poder do testemunho abre portas para o Evangelho. Seja um desses poderosos em testemunhar. Às vezes nós nos confundimos as coisas. Eu quero poder, pastor, eu quero poder. Poder para quê? Poder para quê? Em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, Judeia, aonde quer que você vá, este poder está contigo. Para que você testemunhe do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho que liberta. Queridos, não existe nada mais poderoso no universo do que o Evangelho. E quando nós nos conscientizarmos disso, o mundo vai ser outro mundo. Ele diz aqui que ele rogava: Jesus, eu quero te seguir, me deixa te seguir, me deixa estar contigo. No versículo 18 falava isso. Mas no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Por quê? Porque Jesus tinha um plano poderoso na vida desse homem. Daqui a pouco você vai entender. Por quê? Jesus fala assim: vai para a tua casa, vai para os teus, vai para os teus filhos. Nós não sabemos se ele era casado ou se Jesus falava aqui dos pais, dos irmãos. Não importa, não no sentido não importa, mas o que importa é, Jesus estava dizendo: vai para os teus ou para os teus filhos, vai ser aquele pai que vai testemunhar das realidades dos céus. Vai ser aquele marido que vai testemunhar das realidades dos céus. Vai ser aquele filho que vai falar que teve um encontro com Jesus Cristo e foi transformado. Jesus queria que ele voltasse. Ele voltou e diz assim, que ele foi. Olha o interessante que fala no 19 ainda: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Quão grandes coisas o Senhor te fez. O Senhor já me libertou, me sarou, me tirou de uma morte certa, de um caminho certo para o inferno. Tudo isso já é o suficiente para que nós vivamos uma vida totalmente voltada para Jesus. Uma realidade espiritual transformada a partir da graça, superabundante graça de Deus. A Bíblia diz que eu era inimigo da cruz, você era inimigo da cruz. Talvez você ainda é inimigo.
Que todos aqueles que não aceitaram a Jesus ainda são inimigos. Mas Jesus quer te chamar de amigo. E para que você se transforme em amigo de Deus, basta que você entenda aquilo que está escrito em João 1,8. E todos quantos o confessarem, João 1,12. Todos quantos o confessarem, a este Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, filhos, amigos. Testemunho. Então você recebe poder para testemunhar daquilo que o Senhor fez para você no espiritual. E o espiritual, eu sempre digo assim, às vezes nós potencializamos a nossa passagem aqui, o carnal. Eu entendo que é importante, é muito importante, é algo decisivo na tua vida eterna. Mas nós somos seres espirituais, que estamos passando uma temporada na carne. Alguém já diz assim, nós somos seres espirituais que estamos passando uma experiência carnal, não o contrário. Então quando você tem experiências espirituais com Deus, é você retornando a tua essência para aquilo que você e eu fomos criados. Fomos criados para Ele. E fora dele há o desespero. Então o Senhor nos chama. O interessante fala que Jesus falou, vai para os teus. Fala daquilo que o Senhor te fez. Fala daquilo que eu fiz. Fala daquilo que eu movi. Fala desse amor. E diz que ele foi, mas ele começou a anunciar em Decápolis. Lembra Decápolis que eu falei no início? Decápolis era uma região do tamanho de Israel. 10 cidades. Ele diz que ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Ele diz que e todos se maravilhavam. Todos se maravilhavam. O homem que era prisioneiro das suas escolhas espirituais, por isso houve essa legalidade para que o diabo entrasse. Um homem que provavelmente começou talvez com algo emocional, com falta de perdão, mágoa, potencializa a maldade humana, não existe Deus na parada, então o inferno se aproveita, se oportuniza dessas situações. O Senhor hoje te chama, querido, às vezes eu tenho certeza que para muitos a tua cura emocional está a um pedido de perdão. Eu não estou menosprezando, eu entendo. Eu fiz psicologia, eu entendo que existe sim depressão e é terrível, existe sim ansiedade e é terrível, existem as doenças da alma e elas são terríveis, mas nós podemos entender, e eu tenho experiência de gabinete, de consultório, que a maioria de todas essas doenças está a um passo do perdão. Mas é um pai que você precisa liberar, uma mãe que você precisa perdoar, um irmão que te magoou. Muitas pessoas vêm até nós, eles saíram das igrejas porque estão tristes e até mesmo depressivos, porque se decepcionaram com pessoas. Eu entendo que existe e exerce uma influência muito poderosa nas nossas vidas, mas você em Cristo Jesus, eu quero te dizer, em Cristo Jesus, não em você, não em mim, não em nós, mas em Cristo Jesus, você tem esse poder, porque é algo que está liberado para nós, de em Cristo perdoar as pessoas e ser curado. E Ele foi ao teu encontro nessa noite. Ele não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de decisões. Qual é a sua decisão? E olha que interessante, para encerrarmos, para que você possa entender o poder do testemunho, abre portas para o Evangelho. Nós vemos que Jesus novamente volta para Decápolis. Lembra que eles pediram para Jesus sair daquela região? Nós te convidamos, Jesus, a sair. Mas aquele homem fez um trabalho, eu ouso dizer. Eu um dia quero perguntar no céu, Jesus, será que ele foi uma espécie de João Batista Júnior ali? Perdão, não existe isso, mas será que ele foi uma espécie de João Batista naquela situação? Porque diz que Jesus novamente volta para a região de Decápolis. Nós vemos ali em Marcos 7,31, ele vai para os termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Lembra Decápolis? Ele diz ali que
Jesus faz curas, e no versículo 7:33 que fala, e havia uma grande multidão. E havia uma grande multidão. E mais para frente, Jesus faz nessa região a sua segunda multiplicação de pães. Por quê? Porque Jesus viu e teve compaixão da multidão, mas agora uma multidão não mais que o expelia, não mais que o convidava a se retirar dos seus termos, mas que o convidava, Jesus, ande entre nós. E diz ali que no versículo 8:2, tendo compaixão da multidão, porque já há alguns dias estavam andando com Jesus, estavam apreciando a palavra de Jesus, estavam estarrecidos com o sobrenatural, aquele mesmo sobrenatural que os amedrontou alguns capítulos atrás. Será que este ex-endemoniado, agora um homem cheio do Espírito Santo, ainda não era o tempo de ser cheio do Espírito Santo, mas uma força poderosa a partir do testemunho o impeliu a testemunhar. Eu fico imaginando esse homem depois da descida do Espírito Santo. Eu fico imaginando o poder do testemunho. Eu queria encerrar aqui, Jesus, por causa do testemunho desse homem. Ele teve ali um ambiente onde ele pôde ser convidado. Então, onde você estiver, a partir do poder, da graça que age na tua vida e na minha vida, situações serão mudadas, casas serão transformadas, regiões serão transformadas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria que você pudesse colocar a mão na sua cabeça. Porque para muitas pessoas não é uma sensação, mas é uma mudança de mente. É uma conscientização de quem nós somos em Cristo. E você é filho. Você que recebeu Jesus, você é filho, então você tem direito a tudo isso que está disponível. Pai, eu oro por cada um. Eu oro por cada um, Senhor Deus, que está agora com as suas mãos, Deus declarando, Deus dizendo, eu creio em tudo isso. E como um ato profético, Senhor Deus, eu quero declarar, Senhor Deus, mentes transformadas, mentes transfiguradas. Deus, para que nós possamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Deus, e tudo isso está disponível, Senhor Deus. Nós somos um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer, Senhor Deus, nesses dias. Deus, e a tua palavra diz que a natureza, mesmo a natureza, ela aguarda, Deus, ardentemente pela manifestação destes que vão testemunhar, Senhor Deus, do poder, da graça e do amor de Jesus Cristo para Deus, para com todos, Senhor Deus. Nós declaramos o poder de Deus sendo derramado nessas vidas, no nome de Jesus. Amém, querido? Muito obrigado. Eu queria dizer mesmo que foi um tempo maravilhoso estar com você e que você seja um testemunho vivo daquilo que Deus opera nesses dias. E eu creio, situações serão transformadas através da tua vida, através da vida do Espírito Santo na tua vida. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.